Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá! Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá no canal. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES e compartilhe com seus amigos e parceiros. Lembrando, toda semana a gente tem um episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos nas plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, tem bastante conteúdo bacana produzido para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Engenheiros, dos profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso colega Marcos para bater um papo sobre os desafios da gestão do condomínio na ótica, dos síndicos. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Miguel. Eu agradeço aí o convite para esse bate-papo. Então, para a gente começar, esquentando aí essa conversa, quem que seria o Marcos? Karine, então vamos lá. Quem é o Marcos? Estou em Joinville há 23 anos, não sou joinvilense, estou aqui em Joinville e vim com aquele incentivo que todo mundo que vem para cá, aquela cidade que tudo dá certo, vamos lá trabalhar e empreender que vai dar certo. E graças a Deus deu tudo certo, está dando certo. Sou síndico há 8 anos, comecei como síndico morador e há 3 anos, mais ou menos, quase 4 anos, isso virou uma profissão. Então, aquele, trabalho extra do final de semana, da semana, enfim, virou uma profissão devido a uma demanda aí muito necessária na cidade, que temos muitos prédios, muitos empreendimentos, muitos condomínios, temos bastantes profissionais no mercado, mas tem mercado para todo mundo, então, através dessa demanda que eu fui me profissionalizar para entrar nesse mercado. Uhum. E hoje você tem tanto de prédios como de condomínios de casas também. Isso. Atendo tanto condomínios horizontais quanto verticais, prédios e residências. E tu percebe uma diferença nas necessidades de cada um? As necessidades, sim, porque o condomínio horizontal ele tem algumas demandas maiores do que o condomínio só de casas, Então, por exemplo, se é um condomínio que não tem uma área de lazer, enfim, não tem piscina, não tem um salão de festas e tal, não vai ter caixa d'água. Então, num condomínio de casas. Então, a gente não tem a cada 6 meses tem que limpar uma caixa d'água, tem que limpar a caixa de gordura, porque isso é de cada casa, é individual, cada morador resolve o seu. Então, realmente, tem rotinas diferentes. E acaba dividindo ali algumas dessas tarefas, que eu imagino que para quem tem a casa, ele já consegue perceber com mais tranquilidade que eu tenho que dar vazão para isso aqui. Exatamente. Acaba ficando fora da conta. Uma coisa que chama a atenção, que talvez seja legal para a gente marcar o papo, é entender como é que funciona essa decisão por ser síndico e da onde nasce a possibilidade de ser um profissional dentro dessa área, porque a gente já recebeu bastante pessoas aqui falando sobre essa interface, construtora, condomínio. Sim. E esse papel do síndico é extremamente importante, porque ele que vai representar esse núcleo, e recebe uma carga de conhecimento, de tarefa também muito grande. Exatamente. Isso até é bem interessante a tua pergunta, porque recentemente, aí, em discussão com alguns colegas e tal, a gente tentar entender hoje, o síndico não é uma profissão ainda regulamentada. Não existe lá um código da profissão síndico profissional, mas é uma profissão que pode ser exercida. Uhum. Ela consta lá na legislação que você pode ter um síndico profissional. Ok. Mas qual que é a formação de um síndico profissional? Uhum. O que ele precisa saber, como tu acabou de trazer? Você recebe uma carga de informações, uma carga de demandas, e como que você vai resolver isso? Então, antigamente, era tudo síndico morador, então não se tinha muita... O que era o síndico? Vai trocar uma lâmpada, vai cortar uma grama,
e vai falar com o vizinho para baixar o barulho. Resolveu os pepinos E geralmente internos. era aquele cara que buscava lá, quem é o aposentado do prédio? Isso aí, exatamente. Que não tem nada para fazer e aí vai ficar... Exatamente. A gente estava brincando antes sobre Sim. isso, que o pessoal traz aí alguma... eu vou me aposentar, eu vou virar síndico, porque não precisa fazer nada, não precisa trabalhar final de semana, eu vou sexta-feira para a praia. Aí eu vou procurar esse tipo de síndico ainda que eu não conheço. Eu não conheço. Quando você vai para um universo onde tem muito mais concentração de prédio, é comum você encontrar, por exemplo, em Balneário Camboriú, você tem lá uma estrutura mais robusta de profissionais dentro do prédio, trabalhando 24 horas às vezes, e tu tem o papel lá do zelador. Isso. O zelador é aquele cara que está o tempo inteiro fazendo o ajustezinho fino, né? Brincou ali, trocar uma lâmpada e tal. E eu tenho a impressão de que no passado se confundia o papel do síndico com o papel do zelador. Que era comum tu encontrar lá o síndico limpando o hall, aquela coisa toda. Exato. E geralmente era... Ia lá trocar o gás. E geralmente era o cara que era lá a pessoa que estava aposentada, tinha mais tempo para ficar em casa, aquela coisa toda, né? Só que tocar uma operação hoje aí com os condomínios grandes não é bem assim, né? Exatamente. O zelador é o braço direito do síndico, isso é fato. Sim. Então, quando você chega num condomínio que você tem uma estrutura que tem zelador, o síndico já dá uma respirada mais tranquila, que opa, eu tenho um braço direito ali. Né? Mas assim, o que acontece? Então, com o passar do tempo, o pessoal foi percebendo que não é tão simples um condomínio. Que ele tem suas peculiaridades, que ele tem suas dificuldades e como eu tinha comentado, qual que é a formação que o síndico precisa hoje? Se tu for parar para analisar, o síndico obviamente tem que saber de administração, tem que ter conhecimento de direito e de psicologia. Hoje o principal fato do síndico é psicologia, é a administração do conflito. Então assim, se tu não tiver um jogo de cintura, uma lábia ali. Esse conhecimento que você tem que estudar, tu tem que ir atrás, tu tem que saber como é que vai administrar um conflito. Você tem que saber como é que você vai abordar, você tem que saber como você vai responder, porque às vezes você está naquele dia estressante, corrido e tal, e você recebe às vezes uma resposta, uma mensagem meio grosseira, não adianta você responder na mesma moeda, não vai resolver o problema. Então você tem que ter essa preparação, tem que ter um traquejo e estudar, realmente, hoje em dia, todo mundo, qualquer carreira, enfim, se você ficar parado, o mercado passa por cima, Então, tem que estar sempre se atualizando, indo atrás das situações, enfim, se fala muito em tecnologia, aliada aí nessas questões, então hoje o síndico também tem essa tecnologia aliada. Eu tenho aqui os 6 condomínios aqui na palma da minha mão. Se precisar abrir uma porta, se eu precisar acessar uma câmera, se eu precisar acessar um relatório, um balancete, tenho tudo aqui. Então a gente tem que ter essa ferramenta. Então você tem que também estar correndo junto com a máquina. Então se você parar no tempo, você fica, como em qualquer lugar, um profissional obsoleto, o mercado passa por cima. E também o pessoal te cobra isso, O pessoal quer novidades, os moradores querem coisas novas, Porque assim, eu quero o melhor para o meu condomínio, eu quero o que tem de mais, o que tem de novo, o que a gente pode fazer. Claro que aliado ao freio do custo, Eu quero tudo, mas eu quero pagar o menos possível, Então, essa também é outro lado aí que a gente tem que fazer mágica, que é fazer legal, fazer bonito, deixar o prédio legal, bacana, mas com um orçamento bem curtinho. Que infelizmente não é fácil para todo mundo, Os custos hoje, um condomínio, a taxa está ali, é aquela ali que está a taxa, mas se tu quer fazer uma melhoria, vem uma chamada extra. Teve um sinistro, teve algum problema, pessoal, vamos ter que arrumar a caixa d'água, vamos ter que romper uma tubulação, vamos ter que fazer uma chamada aí porque inundou um apartamento e tal. Então, imprevistos acontecem. Então, às vezes tu tá fazendo uma benfeitoria, tu tem que, deixa eu dar uma segurada nisso porque apareceu uma situação nova. Então... Entendo. Isso é uma coisa que chama muita atenção, a questão da formação de caixa do condomínio. Quem está do lado de cá, às vezes olhando de forma mais objetiva, porque para nós, às vezes é uma inferência muito mais rápida que está dentro do campo da engenharia, entender se os volumes são ou não coerentes
porque às vezes você chega lá e fala uma pessoa, essa manutenção aí custa 30 mil, ele está esperando R$1.500, mas a gente está acostumado com aquele montante de 30 mil, por quê? Porque a gente vai acompanhando isso dia a dia. Imagino que para vocês seja um grande desafio fazer as pessoas startarem para isso. Olha, aquela taxa de condomínio que vocês geravam há um tempo atrás, ela não é mais suficiente para manter esse edifício. Exatamente. Talvez ela nunca tenha sido, inclusive, né? Porque faltou lá atrás uma reflexão a respeito de qual é o valor ideal, né? Como é que isso é realmente um problema ou as pessoas ainda estão muito resistentes a isso ou já começam a entender que não, precisamos revisar esse ponto? Assim, sempre vai ter, isso é fato, sempre vai ter o que vai reclamar de tudo, né? Indiferente se tá bom, se não tá. Imagino que na engenharia também deve ser assim, o cliente, sempre vai ter o cliente que reclama de tudo. O cara do contra, né? É o papel dele. Então assim, a gente tem as duas situações, a gente tem morador que, Marcos, beleza, deu isso, ok, não é que ele não tá preocupado com o custo, mas ele entende que tem um custo. Sim. Eu morar aqui tem um custo, e esse custo tá ok, é isso. E tem aquela pessoa que não entende. Tá caro? Sempre tá caro. Ok, fulano, mas por que tu acha que tá caro? Não, por que cobrou isso? Por que cobrou aquilo? Porque a gente tem uma tabela, tá aqui a tabelinha, que a gente tem que cumprir. A cada 6 meses tem que limpar a caixa d'água, a cada 6 meses tem que fazer a detetização, uma vez por ano preventivo de incêndio, tem que renovar o seguro obrigatório todo ano. Então, só nessa brincadeira, limpeza de caixa de gordura, caixa de passagem, cada 6 meses no mínimo. Quando não precisa fazer mais, que às vezes entope e tal. Então, assim, tu já parte de um valor fixo aí, um orçamento anual fixo. E aí fora as intempéries que vão ocorrer. Caiu um raio, queimou o equipamento, queimou o portão, queimou a placa do portão. Vai ter que desembolsar, vai ter que fazer, vai ter que pagar. Então, assim, se fosse na tua casa, se tu morando sozinho, tu ia ter que pagar esse portão sozinho. Ali tu está dividindo em 30, em 20, em 40, em 100, às vezes, dependendo. Né? Então, pensa se tu morasse sozinho. Tu ia ter tudo isso para pagar sozinho. Tu ainda está dividindo com vários outros moradores. Mas, enfim, é difícil, assim, né, para algumas pessoas assimilarem, entenderem. É sempre o ruim, tá caro, né? Então faz parte do jogo, nada de diferente, digamos assim. Sim. Essas dinâmicas mais recentes, né? Eu falo mais de ordem pessoal, né? Que como eu enxergo. Você tem uma mudança sendo sinalizada na relação das pessoas com a propriedade. Há exemplo aí de Airbnb, por exemplo, que eu acho que deve ser um item aí que deve gerar discussões de todos os extremos, né? Inclusive, tu deve lidar, né? Deve ter algum apartamento que é uma forma que o proprietário tem de gerar uma certa receita, né? A partir da propriedade que ele tem, mas em algum momento pode gerar um desconforto porque o ambiente de trânsito das pessoas não foi concebido para você ter pessoas diferentes e estranhas ao condomínio, né? Mas também, né, falando de custo, existem áreas dentro do condomínio que poderiam ter algum tipo de exploração comercial para o próprio condomínio, mas que também não há uma preparação, né? Estatutária, às vezes, ou alguma coisa do gênero, né? Isso é uma realidade que está batendo aí à porta de vocês? O pessoal tem observado mais isso? Essa questão do Airbnb é bem interessante porque, assim, Joinville tem a sua função, digamos assim, turística, né? Agora está chegando, né, o Festival de Dança próximo, né, da gravação aqui, enfim. Mas a gente não tem essa exploração, assim, não, é muito turista que vem, né, comparado com o Rio de Janeiro, São Paulo, vamos dizer assim, Fortaleza, enfim. Então a gente tem um fluxo, mas é mais de pessoas, assim, a trabalho. Então já é digamos assim, um pouco diferente o comportamento. Né? Então hoje eu tenho um condomínio que eu tenho lá apartamentos pelo Airbnb, eu não tenho problemas, é bem tranquilo. Quando acontece alguma situação nesse condomínio, sempre vem aquela, acho que foi o fulano do Airbnb. Não, pessoal, calma, não é assim também, né? A gente não pode generalizar, culpabilizar. Assim, você usa, eu uso. Quando eu vou viajar, às vezes eu alugo por Airbnb. Né? Então, assim, a gente parte da premissa, como é que a gente se comporta, então a gente também entende. E hoje em dia tem empreendimentos que são específicos para isso, né? Então o pessoal já está construindo prédios
voltados apenas para investidores e para alocação via Airbnb. Por quê? Aí eu vou pegar o exemplo de outros 2 condomínios que eu atendo que proibiram o Airbnb. Né? Então, como é que você faz isso? Não é tão simples, né? Chegar ali, não pode, pronto, acabou. Não é tão simples assim. Tem toda essa questão de direito de propriedade, né? Você, é o meu imóvel, eu vou utilizá-lo como eu quiser. Sim e não. Né? Isso gera muitas discussões, mas enfim, já teve no judiciário, enfim, algumas decisões que, se você alterar a convenção do condomínio, então tem que estar lá disposto na convenção que é proibido a locação por aplicativos ou por curta temporada, enfim, aí você consegue barrar esse tipo de locação, que é a preocupação principal de todo mundo, a segurança. Um fluxo muito grande de pessoas, uma rotatividade, às vezes é um acesso por senha, aquela pessoa teve acesso a essa senha, para quem que vai ser passada essa senha? A tag, a pessoa tem a tag para conseguir entrar e não devolveu, ficou com ela, foi para onde? Enfim, então traz essa preocupação. Realmente a segurança, né? Hoje em dia a proibição se baseia nisso, né? Os moradores com essa sensação de insegurança por uma rotatividade muito grande de pessoas dentro do condomínio. Mas para você conseguir alterar não é tão simples, né? Alterar uma convenção, tu precisa ter um quórum qualificado, tem que ter 2/3 de proprietários votantes a favor. Então imagina, hoje em dia para você colocar 20% de moradores numa assembleia já é um feito assim maravilhoso, tu já fica feliz da vida. 2/3 de proprietários votando a favor é bem difícil. E assim, tem artifícios aí que você consegue, algumas modalidades de assembleia que você consegue ter uma flexibilidade e conseguir ir atrás dessa quantidade X de votos necessários, mas é um trabalho árduo. Então, assim, querem mudar, então tem que vir todo mundo, tem que vir em peso, porque senão não tem o que fazer. Vai é só o síndico lá querendo ir atrás, porque não adianta. Exatamente. Isso aí é bem importante, isso que tu comentou. Não é só falar para o síndico e ele que se vire. E ele ser que resolva. Não, tem coisas que não dependem do síndico. Assim, eu vou chutar aqui um valor. 90% das coisas não dependem do síndico. O síndico só executa o que já foi definido pelos moradores. Pronto. Sim. Né? Então não é, saiu da cabeça do Marcos. Não. Saiu da cabeça do Marcos essa atitude. Não. Está aqui, está pautada num documento que foi aprovado por moradores e o Marcos tem que botar em prática o que está ali. Pode ser que eu não concorde com o que está ali. Já aconteceu. Tipo assim, proibição de crianças brincarem na área social, na área comum do prédio. Eu, particularmente, não concordo. Mas eu não sou proprietário. Eu não moro ali, eu sou um prestador de serviço. Vocês querem dessa forma? Sim, nós queremos dessa forma. Ok. Então a gente vai aplicar. Então... Se tiver os 2/3 lá votante, aí pode proibir as crianças na... Tem algumas situações. Tem situações que assim, 50% mais um. Então, o quórum que existe ali na reunião. Então, se tem 20 moradores e só tem 5, se 3 votarem, 2 mais 1, tu já consegue definir algumas coisas. Mas tem situações que demandam de quórum qualificado, de 2/3 de proprietários. Tem demandas tipo alteração de fachada. É totalidade. Alteração de área comum. Aí eu tenho um parquinho, eu vou tirar esse parquinho e construir uma quadra. Tem que ser totalidade. Se um morador falar, não, eu não quero, tá bom, não altera nada. Eu consigo ver umas complicações com a própria 4591, porque na hora que eu vou definir as áreas de uso comum, eu ainda posso definir se elas são proporcionais ou não proporcionais, dependendo do pavimento, inclusive. Porque eu posso criar, por exemplo, aquela área de hall, né, do andar, ela é uma área comum, mas ela pode ser uma área comum de discussão exclusiva daquele andar. Eu ainda posso criar esses artifícios dentro da 4591, que muitas vezes é utilizado quando você tem, por exemplo, um prédio comercial, né, laje, né? Sim. Que daqui a pouco eu tenho várias salinhas, se eu criar aquele hall ali como sendo uma coisa que todos os andares vão opinar, estou lembrando aqui levemente, assim, vagamente, né, do que eu vi da lei quando estudei há um tempo atrás, mas é bastante complexo, né, porque você tem que lidar com o estatuto
E muitas vezes esse estatuto não ele é meio que pro forma, né? Em alguns casos, né? O primeiro ali, você não tem de fato Sim, ele é um esqueleto. É um esqueleto. Eu preciso disso para dar sequência para entregar o prédio. Exatamente. Tá aqui, ó, pum. Aí depois é que você vai, quando tiver todos os moradores, um condomínio constituído, tu começa a trabalhar o que realmente se enquadra para aquele condomínio. Exatamente. Então, o que realmente vale para nós? Isso aqui vale, isso não vale. Aí tu vai moldando e vai aperfeiçoando, né? Para cada realidade, né? Porque ainda não é muito comum, pelo menos eu não escuto, posso estar equivocado pela minha posição, né? Mas eu não vejo hoje os moradores que adquirem um imóvel na planta já formando os grupos, né? Porque a legislação também prevê isso. Sim. Ainda é pouco comum você ver isso. Parte bastante da construtora. Sim. Né? Porque daí a construtora quer fazer entrega, quer fazer a entrega a formalização, a entrega da convenção, a entrega do condomínio. Então, assim, já passei por algumas assembleias que é isso aí, a construtora estava a cargo disso, né? Então, pessoal, tá aqui os 100 moradores, dia tal e assembleia, nós vamos fazer a entrega do residencial, vamos aprovar a convenção, a eleição de síndico, a eleição a contratação da administradora para a gente começar tudo certinho, né? É bem difícil tu ter dos moradores realmente e aí até em defesa das incorporadoras e construtoras, que é o lado que mais me toca. Sim. Nos toca, né? Sim, claro. Porque é interessante ter isso quando você tem um ambiente mais maduro. Sim. Porque quando você não tem, e a gente está vivendo uma transição, a primeira coisa que eu penso é como é que eu vou lidar com um grupo de pessoas que precisam entender. Estamos aqui discutindo o regramento do funcionamento desse prédio. Exato. Porque daí eu vou ter que lidar com um grupo que talvez possa começar a imaginar a interferência do projeto ainda em execução. Sim. E aí isso tudo é algo que não compete aquele grupo, né? Exato. Só que gera um certo desconforto, porque você tem um comprador, que é um cliente, você quer atender ele de forma muito satisfatória, só que existe um limite também para isso, né? Sim. Olha, existe um escopo de empreendimento aqui, existem diretrizes que foram estabelecidas para esse produto, eu não posso alterar porque o grupo acha que ficaria melhor, um acabamento diferente ou coisa do gênero. E muitas vezes até tecnicamente é inviável porque se tornaria muito caro, né? E aí você tem uma decisão importante que você quer tomar e às vezes a preocupação de alguns é assim, mas o nosso salão de festa não está pronto ainda, vamos fazer uma chamada para comprar os móveis, para comprar isso, para comprar aquilo. Sim, precisamos, claro, vocês estão indo morar lá, vocês querem ter um espaço legal, bacana, mas a gente tem outras coisas mais importantes para decidir antes, né? Para decidir antes disso. Vamos entender que a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter isso, a gente precisa finalizar o projeto, né? Então, conflitos de interesses. Sim. Isso aí. Tem gente que prefere o bonito e tem gente que prefere o funcional. Eu acho que até um exemplo interessante para isso seria a inspeção predial, né? Que a gente coloca lá em ordem de prioridades. Sim. E muitas das vezes eu apresento no meu trabalho, né? Eu já apresentei algumas vezes para o Marcos, algo que fica lá na caixa da água e ninguém nunca viu, ninguém... E daí como que tu vai explicar que tu precisa realocar o que eles queriam botar num hall, queriam botar numa área comum, para a caixa d'água que ninguém vai ver? Então realmente é bem complicado assim conseguir que as pessoas, né, entendam e pensem no bem comum da edificação. Isso é bem interessante, que a gente passou bastante tempo junto ali, ainda temos um trabalho junto nesse condomínio, mas assim, ele passou em um prédio que tem quase 30 anos, então é um condomínio mais, né, de uma certa idade e tal, e que demanda de muita manutenção. Mas ali é um prédio de 4 andares, só que a área dele é grande, né? Ele é espalhado, digamos assim. Ele tem uma área assim, de cobertura de telhado de quase 1.000 metros quadrados. E ali a gente tinha um problema muito sério de infiltração com os apartamentos do 4º andar. Então, até que chegou um ponto que a gente não dá mais. A gente tá tapando sol com a peneira, fazendo muita manutenção mensal. Vamos aí fazer uma chamada de capital, um aporte para acabar com isso e pronto. E o pessoal, não, mas o prédio está feio, a gente quer pintar o prédio. Eu falei, ok, realmente tá feio, precisa pintar e tal, mas é isso aí, a gente precisa dar atenção porque não é visto também. Porque a gente tem moradores lá do último andar que estão sofrendo com infiltração, a gente precisa resolver.
Então foi um ano lá de chamada extra, enfim, foi uma obra bem grande e tal, né? 1.000 metros de telhado. Foi trocado todo o telhado. Ninguém enxerga, ninguém vê. Mas está lá, está novinho. Ninguém mais do quarto andar teve infiltração, mas ninguém viu o que foi feito. Assim, os do quarto andar estão felizes, com certeza. Agora vê a obra acontecendo, mas de fora ninguém vê. Ninguém sabe que aquilo ali foi uma mudança assim. Vocês que trabalham com isso sabem o quão importante é o telhamento, a cobertura do empreendimento. E às vezes quem não está sofrendo o efeito direto do problema acaba imaginando que isso não gera consequências futuras para ele, né? Sim. Eu estou no segundo andar. Sim. Mas... Agora, a umidade, a água entrando ali na edificação, a gente sabe que propagação dela a estrutura não combina com água. Mas aí a gente fez essa obra, daí conseguiu fazer a nova chamada para pintura, agora o prédio está novinho, bonitinho, bem lindo. Então tá todo mundo feliz. Demorou mais do que eles queriam, gostariam, Sim, mas está feito. Mas porque a gente deu prioridade no que precisava primeiro, não no estético, mas não que a fachada não seja só estética. A gente, né, até aproveitando vocês aqui, né, que é um... A fachada é a pele, né, da edificação. Exatamente. Então, se ela não tiver bem cuidada, bem tratada, vai dar infiltração, vai dar problemas ali. Exatamente. Então, a gente sabia que a gente tinha esse problema, que precisava ser resolvido, mas o telhado estava um nível acima de importância, de necessidade, né? E é isso aí, são obras que as pessoas não enxergam, mas precisa ser feito. Eu gosto de pensar muito sobre a ótica econômica e talvez a gente esteja passando agora por essa transformação onde as pessoas entendem o valor do imóvel, né? Sim. E associado a esse valor, né, para que você mantenha ele, porque se fala muito, meu imóvel vai valorizar 30% na planta, meu imóvel vai valorizar 30% em tantos anos. Não, verdade, a gente tem essas referências. Eu posso pegar e olhar para o passado, né, mais recente, e verificar um apartamento, quanto ele estava valendo em 2010, quanto ele vale hoje. O crescimento dele foi superior à curva de inflação. Legal. Que é por isso que existem investimentos, né, nesse campo. Entretanto, quando eu trago um apartamento de 2010 dentro de um edifício que estava naquele contexto para 2023, eu preciso colocar na conta também como esse cara vai chegar em 2023, porque ele vai se deteriorar, né? Exato. É a máxima, né? O carro mais caro que nós tínhamos lá em 1990 era um Ômega. Hoje, você quer um Ômega? Se ele for igual ele era de colecionador, vai custar 500 mil. Exato. Mas se você não fizer a manutenção, ele vai perder valor, né? E muitas vezes eu imagino que a dificuldade de vocês ela repousa nisso, né? De a pessoa não entender que o imóvel dela vai perder valor, não importa se é bonito da porta para dentro, porque todo o resto interfere, né, na manutenção desse preço. Nesse próprio prédio ali é uma região quase central e tal, então assim tem alguns apartamentos alugados e tem bastante rotatividade pelo acesso, é um local de fácil acesso assim, para vários pontos importantes e tal. E quando o prédio começou a ser reformado ali, os corretores me ligavam, Marcos, manda uma foto do prédio aí pra gente atualizar aqui, porque, agora, a gente já conseguia alugar como ele estava antes sem estar em reforma. Agora com a reforma, então é isso aí, né? Tá aí a resposta para o investimento, né? Sim. Vai valorizar, tu vai ter melhor aceitação do mercado. Eu lembro bastante, em 2008, bem em frente ao Miller, ali na Visconde Antonelli, tem um prédio baixo chamado Rubaiá, o edifício Rubaiá. Sim. Cara, ele estava praticamente abandonado, porque as pessoas que ali residiam, elas já tinham uma idade avançada, muitos estavam falecendo e naturalmente isso era herdado, né? E aí você tem uma realidade da pessoa que viveu a vida inteira ali e aquilo vai ser dividido entre 4 filhos, 3 filhos. Dificilmente alguém vai morar ali. Só que era um prédio com apartamentos de bom tamanho, é um condomínio relativamente simples em termos de estrutura, só que muito bem posicionado. Sim. E o valor dele era muito baixo para a realidade do mercado naquele local. Sim.
Ali teve, óbvio, um efeito um pouquinho diferente, porque algumas pessoas entenderam o potencial que havia ali e começaram a comprar. Ali hoje, fazer um chutão aqui, mas acredito que não é raro você encontrar apartamentos, 3, 4 apartamentos que pertencem a uma mesma pessoa. Sim. Porque o cara foi vendo a oportunidade e foi comprando, aí reduziu o número de pessoas, esse grupo investiu numa revitalização do prédio. Nada que beire um retrofit de atualização completa, mas é um apartamento de um bom tamanho, hoje um prédio bem cuidado, muito bem posicionado e que com o mínimo cuidado hoje concorre com a região, entendeu? Sim. Acaba tendo sempre um valor mais baixo, é normal isso, né? O usado do novo. Até pelo padrão, enfim, né? Muda bastante. Mas não tenha dúvida de que uma pessoa que está buscando um empreendimento novo, se ela encontrar isso na carteira ali disponível, ela não perde nada. Né? Ela deixa de ter aquilo que o mais novo oferece. Claro. Mas passa pelo investimento. Né? Se a pessoa não faz investimento, ninguém queria aquilo lá atrás. Né? É isso aí. É bastante... a gente fala bastante, né, aqui já conversamos em vários podcasts sobre inspeção predial, manutenção predial, e é muito importante a visão do síndico, né, sobre isso, do acompanhamento técnico, de ter um engenheiro, de ter um arquiteto, porque, né, até tu falou ali, na convenção, quando vai ali instituir o condomínio, já vem o síndico e a administradora, e a parte técnica, né? Teria que ter também ele junto para... Até mesmo para ajudar na questão de como levantar os custos de manutenção, a taxa do condomínio, né? Que vai para limpar a caixa da água, tudo, mas tem aquelas manutenções periódicas que daí não precisaria chegar ao ponto de algo vir a falhar, poderia estar fazendo uma manutenção preventiva. Isso é interessante essa tua fala, porque eu já tentei num outro condomínio instituir isso, a contratação do engenheiro. Pessoal, era um prédio antigo também, várias demandas e tal. Já que a gente tem essas demandas, então aqui vamos contratar um engenheiro, ele vai fazer um preço aí para fazer esse atendimento anual e ele vai aplicar a norma, vai criar um manual aqui pra gente, qual que é a função do zelador dentro da norma, o que o zelador pode fazer, dentro da norma o que o síndico pode fazer, dentro da norma o que o engenheiro vai fazer, e depois as outras empresas também, cada uma com a sua, especialidade. E só que não passou. Infelizmente. Porque até um termo que está crescendo bastante é engenharia condominial, que é justamente esse... eu espero que num futuro não muito próximo isso vire uma normalidade. É isso, né? Como o síndico profissional virou normal, o engenheiro condominial também seja algo normal, que é um parceiro que todo prédio precisa, que está aqui com a gente, porque aí voltando um pouquinho, né, dessa importância de você entender o que é o síndico, o que ele tem que fazer. Quando você entende que você é o responsável legal por um empreendimento, por uma construção e por pessoas, você, peraí. Vou tomar mais cuidado. Não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso não é um hobby para quem está se aposentando. Né? É diferente. A pessoa pode ser um baita de um especialista, um administrador, se aposentou e quer trabalhar com isso, ok, não tem problema nenhum. Não é essa a questão. A questão é que não é algo que demande menos responsabilidade, muito pelo contrário. É muito mais responsabilidade. Hoje você entender que se acontecer qualquer situação com aquele prédio, com aquela casa, com aquele condomínio, a primeira pessoa que vai ser acionada é você. É a tua responsabilidade. Então, assim, com todo mundo que eu trabalho junto comigo, enfim, e eu deixo isso claro também para os moradores, minha forma de trabalhar é assim, 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 assim. Vocês estão contentes? Ok. Não querem? Desculpa, eu não trabalho de outra forma. Deixa esse aqui, a gente troca depois. Não. É o meu nome, sou eu, a minha empresa, eu que sou o responsável. Se está dizendo aqui na norma que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Vocês não estão contentes? Ok, eu saio. Vocês acham outro que vai atender vocês da forma que vocês querem, mas se eu sou o responsável legal, vai ser assim. Vamos ter que seguir a norma, vamos aplicar o que está ali. Porque é uma responsabilidade. É uma responsabilidade.
Eu imagino, e é importante, a gente tem feito um esforço muito grande através das Desk, né, numa parceria as Desk e a GES, para levar, né, um circuito de temas, né, para síndicos, síndicos profissionais e os síndicos moradores também, né, porque tem também dentro desse grupo, né, pessoas que participam. Inclusive em agosto, não sei que dia vai sair essa gravação, né? Mas em agosto tem palestra minha lá nas 10. Maravilha. Nós temos um circuito ainda para agosto, setembro e outubro, né? Uma vez por mês está tendo palestras, a GSS Desk. Esse episódio sai em setembro, então a minha já vai ter passado. A gente vai ter passado, mas a gente vai encontrar as referências no canal e também a divulgação prévia do evento, né? Isso foi uma dose que a gente está repetindo esse ano, teve bastante sucesso ano passado, mas o objetivo é poder aproximar desse mercado e mostrar, né, que a engenharia é um aliado. Claro. Muitas vezes é entendido como um custo, e que é um custo, na verdade. Mas é um investimento, na verdade. Mas é uma ferramenta essencial. Mas é um custo que te dá um direcionamento de decisão, né? Que decisões eu vou tomar, qual é o melhor caminho para o meu... Porque assim, é muito fácil eu chegar e assim, eu tenho conhecimento, eu sei que aquilo está acontecendo por tal coisa. Sim. Mas assim, é o meu conhecimento. Eu não consigo atestar isso num papel, num laudo. Então, obviamente, e se eu tenho esse conhecimento é porque um parceiro, um engenheiro, enfim, que trabalhou já comigo, me explicou como é que funciona, mas eu não tenho qualidade técnica para testar aquilo. Eu sei que está acontecendo. Beleza, eu preciso do engenheiro para resolver esse problema para mim, para testar, para me dar um laudo, para mostrar, Marcos, está aqui o teu problema, tu vai ter que resolver assim, assim, assado. Por exemplo, né, para materializar, a manutenção de um telhado é sempre cara. Não importa se você vai me contratar ou não, a manutenção daquele telhado, quando for necessária, ela vai ser cara. Sim. A diferença de você ter um profissional, né, trabalhando em conjunto dentro do condomínio é que ela te dá uma expectativa, né, de em quanto tempo isso vai ser necessário, até lá, quais são as medidas paliativas cabíveis para você não gastar agora e ter um tempo maior para uma chamada de capital ou uma revisão, né, da tua taxa de condomínio. Então, é mais ou menos nessa ótica que a gente tem buscado trabalhar, porque há um mercado importante e a gente precisa fazer com que esses prédios realmente cheguem a 50 anos, né? Eles estão sendo projetados para isso. É a vida útil de projeto, a vida útil queremos que eles... não, sem dúvida. Mas que as pessoas, mas que não seja o que acontece em alguns casos em 10 anos, 5, 10 anos, e muitas vezes não é nem por uma má qualidade da construção, mas é por uma falta de manutenção, falta de compreensão que aquele sistema precisa de um apoio, né? Eu acho que o primeiro grande passo já está sendo dado, né? Que é a questão do profissional síndico, né? Compreendendo que ele está assumindo ali um papel sério, um papel sério, um papel de gerente daquela operação, né? Sim. Então é muito bem-vindo, né, para o mercado e para nós, né, como quem atua no campo da engenharia, mais uma oportunidade de fazer a engenharia chegar na ponta e construir valor, né, com quem realmente pode contratar e quem pode fazer o bom uso dela, né? Bem, a gente já está encaminhando para o final. Um papo muito bacana. Dentro dessa nova temporada, a gente tem percebido que esse é um assunto bastante recorrente, e isso é uma influência do que a gente percebe que está acontecendo no mercado. Infelizmente está cada vez mais frequente notícias de Exatamente. colapso, Sim. Aí as pessoas começam a ficar mais atentas. Exatamente. Nossa, mas será que isso pode acontecer no meu condomínio? Será que... E aí acaba ligando o alerta. É aquela velha situação, quando acontece um furto, né, num condomínio. Por que aconteceu? O que eu posso fazer para melhorar? Eu vou botar câmera, eu vou botar cerca elétrica, eu vou botar não sei o quê. A mesma situação, aconteceu lá, não sei aonde está o problema. Meu Deus, eu tenho uma rachadura aqui, será que vai acontecer aqui? Vamos chamar um engenheiro, então vamos chamar uma equipe, o síndico, olha só, estamos preocupados que tem isso aqui. Né, nesse condomínio também que eu atendo ali, teve a tubulação lá do hidrante que rompeu. Depois que rompeu essa tubulação, o pessoal ficou preocupado. Marcos, será que tem mais algum problema aqui? Vamos chamar uma empresa de engenharia para fazer um laudo aqui completo do prédio para ver se está ok? Vamos. Legal, bacana. Partiu dos moradores, assim, sabe?
Essa preocupação. Daí eu, opa, que legal, que bacana. Tu não vê isso sempre, né? Tu não vê essa proatividade assim, ainda mais, pô, vamos chamar um engenheiro para ver o prédio. Vamos, é uma empresa de engenharia, enfim, né? E aí até tanto a Karine, a sua empresa ali, fez esse laudo lá para nós, esse acompanhamento. E, enfim, né? Alguns probleminhas lá, bastante a gente já resolveu. Bastante coisa a gente já resolveu e isso foi importante para mostrar, né? Pessoal, vocês estavam preocupados? Tá aqui agora. A preocupação de vocês... Então, assim, não era assim, meu Deus, o prédio vai cair. Não é isso, né? Não tinha esse problema. Mas, tá aqui, os problemas estão elencados aqui. A gente precisa resolver. Agora que vocês... Já que vocês pediram... Mexeram no vespeiro, agora vai. Agora a gente precisa resolver. Não adianta a gente virar a cara e fingir que não existe. E com o passar do tempo piora se você não age, né? Isso, e piora numa escala absurda. E o custo fica muito alto daí, né? Tem a lead sitter que fala... se você viu um problema em projeto ainda e resolveu em projeto... Nossa, o custo dele vai ser muito inferior do que... não, passou do projeto, vou resolver na execução. Passou da execução, tu entregou, vou resolver no uso. É o custo da oportunidade. Nossa, aí o custo vai ficando muito maior. Versus valor agregado. Essa é uma curva que eu gosto de usar bastante quando eu falava sobre a importância do planejamento e controle de obra. Você vê certinho ali dentro do núcleo da execução a inversão das curvas, elas se cruzam, a interseção delas, e o crescimento é absurdo do custo quando você passa desse ponto, né? O valor agregado da mudança é muito baixo porque você quase não tem mais o que fazer, né? Como é que eu vou mudar? Às vezes é trocar, é bastante difícil. Enfim, a gente, como vinha falando, né? É um papo muito bom e pode ver, né? A gente tem várias e várias coisas, né? Pra Se deixar, vai mais. Se deixar, vai longe, né? O que é bom porque é assunto para conversar. Aqui no podcast a gente tem um hábito, né? A gente está construindo uma lista de indicações. Então a gente sempre pede para o convidado para que ele compartilhe conosco uma literatura que marcou, né, a vida dele, seja técnica ou não. Queria ouvir de você uma sugestão. Sim, não é técnica, tá? Mas eu, assim, analisando o que eu trabalho, né, como síndico, como eu disse lá no começo, assim, essas relações pessoais, essas relações de conflitos, né, que você tem que estar ali mediando. Teve um livro bem interessante, assim, que trata de um momento aí, né, histórico aí do país, mas é o Carandiru, do Drauzio Varela. Retrata ali uma situação específica, né, do que aconteceu lá, só que traz a história de alguns personagens e essa relação nesse microambiente, nessa sociedade deles ali, né, isso é interessante, tu analisar essas relações de sociedade, enfim, que querendo ou não, cada condomínio é uma sociedade, cada condomínio é diferente, são pessoas diferentes, então cada um você tem que saber como lidar com cada núcleo, com cada micro sociedade ali espalhada, enfim, né? E esse livro me marcou por isso, tanto pelo fato assim, desse fato histórico e pelo fato dessa análise assim, dessa pessoa de fora, que é, né, narrado aí pelo Drauzio Varela, enfim, dos vários personagens ali e como ele era esse papel de junção, né, entre esses personagens e tal. Então esse livro realmente é bem interessante nessas análises. Maravilha, muito bom. Uma indicação que vem enriquecendo. A gente está conseguindo trazer livros que fogem um pouquinho do espectro técnico, né, do comum. E isso é bacana porque você recebe uma indicação com uma curadoria, né? A pessoa já leu com um ponto de vista, já dá um start, né, para quem já escuta. Dá aquela, opa, deixa eu procurar realmente se eu vou enxergar isso aí também. Exatamente. Queria te agradecer, né? É um prazer te conhecer. Igualmente. E foi uma sensação muito grande para a gente poder discutir um pouquinho agora sobre a ótica do síndico. A gente tem recebido muitos engenheiros, a gente recebeu já advogados que atuam no campo, mas é legal também ouvir o outro lado, quem é que está de fato puxando isso. Administrando, né? Administrando, né? E é um objetivo nosso alcançar essas pessoas para que possa encontrar, por exemplo, na AGS, um ponto de apoio, né? Olha, nós temos aqui uma casa de engenheiros que estão à disposição da sociedade, né? Queria que tu ficasse à vontade de fazer as considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar, rede social, o que tu
tu achares aí que é pertinente. Perfeito, ótimo. Agradeço então a Jéssica, agradeço a Karine, agradeço o Miguel a oportunidade, papo muito bacana. Estou à disposição aí para tiverem outros momentos aí, estou à disposição também para a gente discutir. Acho que é um momento muito importante, esse trabalho de vocês é muito bacana. Tu comentou do advogado, eu acho que essas duas linhas, engenheiro e advogado, tem que caminhar junto com o síndico, precisam, são elementos que tem que estar junto. Então, são profissionais que eu entendo que precisam estar caminhando junto com o síndico. Lá no começo eu falei que o síndico precisa ter esse conhecimento do direito, ter o conhecimento para você saber o que você está fazendo, mas imprescindível você ter um advogado especialista em direito condominial, engenheiro especialista nessas normas técnicas pós-entrega de um condomínio, né? Então eu acho que esse é o futuro, eu acho que a gente precisa caminhar junto, é fato. Se não tiver essa caminhada junto, não vai ter um crescimento bom, bacana, saudável, tem que ter. Então eu acho que esse trabalho de vocês é muito bacana, muito interessante. Contem comigo também, sempre quando precisar, e enfim, a gente, com a Karine, com a empresa dela, e a gente já está sempre fazendo alguns trabalhos juntos. Os moradores começaram a entender que realmente é importante esse trabalho do engenheiro no condomínio, e a gente faz votos e se esforça para mostrar cada vez mais o quão importante é, e realmente precisamos ter cada vez mais abrindo esse leque, de profissionais qualificados trabalhando junto em prol do condomínio. Enfim. Perfeito. Karine, considerações finais? Queria agradecer a presença do Marcos, aceitou prontamente o convite para estar aqui. É um tema que eu gosto muito de conversar, e acredito que a gente precisa levar esse tema para a sociedade mesmo, para o cidadão, porque cada vez vai ser mais frequente a construção de edificações verticais, e exige muita manutenção, exige muito acompanhamento de síndico, de engenheiro, de advogado, então a gente precisa trazer essa discussão. Muito obrigado pela tua presença e espero que você retorne outras vezes. Perfeito, muito obrigado. E só um detalhezinho, então quem quiser me achar no Instagram é marcosb.síndico, que é Marcos Bom Síndico Profissional, então Marcos com U, marcosb.síndico no Instagram. Maravilha. Lembrando que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais do nosso parceiro que apoia e acredita nesse projeto. Vai lá na última publicação da Mútua, marca a GES, para que eles recebam esse carinho da nossa audiência. E claro, mais uma vez eu faço pedido para que você se inscreva no canal da GES, marque o sininho, porque assim cada vez que a gente publicar algo novo você vai receber essa notificação. Compartilhe com amigos e parceiros e ajude aí o canal da GES a crescer. Também siga a nossa instituição lá no Instagram, no @AGSOficial, para que você receba as informações também por esse canal. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!